Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. E a missão deste podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí, comenta e ative as notificações. E hoje a gente vai falar, o nosso tema é um tema bem interessante. Como ter um autocontrole e como vencer a ansiedade. A ansiedade era um tema que eu adicionei, tá? Ok. E a nossa convidada, ela é terapeuta e educadora emocional. E ela tem um programa também, Programa Evoluir. Nossa convidada é Andressa do Costa. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, muito Deus te obrigada. abençoe Amém. a sua vida, Amém. os seus filhos. Isso é uma bênção. Ai, amém, obrigada. A Andressa é jovem, tem Meus 28 aninhos. 28 anos. Ficou impressionado. Ela tem feito um trabalho muito especial, uma bênção. Ela tem ajudado muitas famílias, principalmente muitas mulheres, em questões emocionais, em questões de ter uma vida melhor, né, com os maridos e com os filhos. Exato. E como é que foi isso, Andressa? Eu quero falar primeiro da sua vida pessoal. Como é que surgiu isso? Eu acredito que o ponto de partida é entender que eu não acredito muito que a nossa vida se difere em setores e que a gente é pessoas diferentes em cada área. Então, não existe como falar de uma vida da Andressa profissional sem falar da minha vida pessoal, porque Exato. uma é conectada à outra. É um conjunto, né? Exato. Então, tudo começou comigo, na verdade, com as artes cênicas. Eu entrei no teatro, tinha 7 para 8 anos de idade. E aí, eu fui no teatro, na verdade, porque meu irmão tinha uma namoradinha lá, meu irmão mais velho, e daí ele ia, eu falava, mãe, eu também quero ir, porque se meu irmão vai, eu também quero ir. E aí, de tanto encher o saco dos meus pais, eles liberaram para que eu fosse, e eu me destaquei muito rápido. Então, a minha eloquência para falar, meu jeito despojado, extrovertida, alegre e tal, e aí as coisas começaram a evoluir muito. E teve um festival ali, logo depois que eu entrei, e já me colocaram como protagonista do festival, eu comecei a participar. Foi uma experiência fantástica. E no festival tinha umas premiações, né? Então, eu fui indicada para ser uma das melhores atrizes. E chegou no dia da premiação e eu não ganhei. Você acredita que eu ganhei? Sério? E aí, eu com os meus 8 anos de idade por ali, né? Eu fiquei horrorizada. Falei, como assim eu não ganhei? Eu era uma criança extremamente metida, assim, sabe? Arrogante. Legal. Achava que eu era, meu Deus, o rei na barriga. E aí, eu cheguei pro jurado no final da premiação e falei, escuta aqui. Como assim eu não ganhei? Por que eu não ganhei? E aí ele, claro, com muita misericórdia, olhou pra mim, deu risada, né? Uma pessoa bem mais velha, olhando pra uma pirralha de 8 anos de idade. E ele falou assim, Andressa, você precisa estudar mais sobre linguagem não verbal. Você precisa entender mais sobre o comportamento das pessoas. Porque você precisa conseguir conduzir a sua fala e ela ser coerente com o que você faz. Então, a sua linguagem não verbal, ela tem que conduzir com a sua linguagem verbal. Pois me atraquei a estudar isso. Falei, Então quer saber? Eu vou entender tudo de comportamento humano agora pra fazer o melhor personagem do mundo. Fui a fundo. Isso com 8 anos? 8 para 9 anos. Eu, inclusive, até minha mãe comentou esses dias comigo, né? Que um dos meus grandes... que me impulsionou a alfabetização foi querer estudar sobre comportamento humano. Então, ler sobre isso, eu fui atrás, aí naquela época não tinha internet, né? Então, eram livros nas bibliotecas e tal. Até uma vez, os meus pais me levaram na universidade da cidade para eu entrar na biblioteca de psicologia, para tentar pegar uns livros lá, porque eu queria saber sobre isso? Não, eu queria ganhar o prêmio de melhor atriz. Entendeu? Vamos ser sinceros aqui. Uma pergunta, você voltou a ter contato com esse jurado? Nunca mais vi na minha vida. Ele Mas foi a eu maior sou grata. bênção na Nossa, sua eu sou vida. muito grata a ele. Glória a muito, Deus por muito. Ainda bem que ele teve ali piedade de mim, de ver que eu poderia ter uma boa inclinação. Só tava meio perdidinha nas minhas vaidades ali, sabe? E foi o que aconteceu. E eu comecei a me especializar muito nisso. Paralelo a isso, o que aconteceu? Nasceu meu irmão. E o meu irmão nasceu, em menos de um ano nasceu meu outro irmão. Minha mãe ficou acamada, teve um problema de saúde. Meu irmão era muito doente, o mais novo. E o Fanuel, que é o meu irmão hoje, ele tem 17 anos. O Fanuel, ele era diferente. E eu cuidava muito dele, então eu que ficava com ele, porque minha mãe não tinha condições naquele momento. Ela tava doente e ela cuidava do meu outro irmão, que era muito bebê. Eles tinham um aninho de diferença, mais ou menos, um ano e pouco. Quantos irmãos? Eu tenho 6. Com você? Não. 7. 7 comigo. E aí, o que aconteceu? Eu ficava com o Fá.
E o Fá era diferente. Depois a gente descobriu que o Fanuel era autista. Ele estava dentro do espectro e ele tinha uma tendência suicida nessa época. Ele tinha 5 anos de idade e ele pedia pra morrer. Meu Deus do céu. E eu que ficava com ele. E aí todo esse estudo que eu fiz de comportamento me guiou pra conseguir lidar com ele, pra entender ele. Tanto na linguagem não verbal, quanto no comportamento, para estudar sobre isso. Então, ele me ensinou a amar, ele me conduziu em várias coisas. Ele foi... E assim, é interessante porque Fanuel significa face de Deus. E o Fanuel foi a face de Deus para mim, desde que ele nasceu. Ele foi, né, na sua vida. Foi fazendo com que eu pegasse todo aquele conteúdo técnico, sabe? Que eu simplesmente ia usar pra um luxo meu, pra uma vaidade, pra um ego meu de dizer, sou a melhor atriz e tal. E aí foi. Então, isso é que foi trabalhando dentro de mim. Aí eu comecei a auxiliar as pessoas à minha volta, voltados pro comportamento, voltados pra linguagem não verbal, voltados pra elas entenderem elas mesmas. Porque no teatro tem muito isso. Pra você conseguir transmitir um personagem, você precisa entender por que ele faz o que ele faz. E aí, em 2009, teve o festival e eu ganhei o prêmio de Mulher Atriz do Paraná. Glória a Deus. E eu fiquei super feliz com aquilo e tal. Foi tipo assim, vence na Seu vida, sonho. né? Porque eu fiquei, mais de 5 anos tentando ganhar esse prêmio e eu não ganhava, sabe? Sério? E eu fui me especializando e tal. Quando eu fiz 15, 16 anos, mais ou menos, eu recebi a oportunidade de começar a trabalhar em centros de pós-período de turma. Então, os alunos iam para a escola de manhã e eu dava aula para eles nos centros à tarde, né? Eram centros de convivência. E lá eu tinha, meio que uma parceria onde a gente olhava as crianças para dar aula de teatro, mas o objetivo, na verdade, era identificar crianças em zona de risco, era levar relatórios para o conselho tutelar, era conseguir trazer uma humanidade ali para aquelas crianças que tinham várias que eram violentadas, né? Que sofriam violência sexual, Abuso moral, psicológico. Ou às vezes não tinham o que comer, não tinham onde dormir, passavam frio, fome, calor e tal. E vocês estavam lá cuidando. E a gente mediava. Até que chegou um dia que eu falei, não dá mais. Isso aqui não é pra mim. Porque eu não conseguia ajudar. Então, por mais que eu tivesse muita habilidade, muito conhecimento, que eu soubesse gerenciar tudo aquilo, que na minha presença as crianças ficassem muito bem, na minha ausência, eu não era nada. Eu não tinha o poder de continuar. Você dá comida hoje, amanhã tá com fome. E assim, é um enxugar gelo, sabe? As pessoas têm que mesmo quando é criança, tem que se acostumar a viver sozinho, né? O que você acha desse setor? Porque muitas mães, meu filho, por exemplo, ele é muito acostumado a ficar com a mãe. Isso é certo ou errado? O que você acha nessa visão? Depende muito da dinâmica da vida, né? Ali naquele caso, as crianças eram literalmente abandonadas, né? Elas eram negligenciadas. Precisavam de uma atenção, Exato. entendi. Só que quando eu percebi que eu não ia conseguir influenciar ali, eu comecei a ir para outras áreas. Então, eu comecei a prestar consultoria de linguagem não verbal, comecei a trabalhar com equipes de vendas. Então, eu cheguei a ter uma equipe com 500 pessoas que eu liderava para uma empresa de multinacional. E aí, eu sentia uma necessidade muito grande de desenvolver as mulheres. Porque as mulheres, no geral, elas eram... Com quantos anos você começou? 18. Aí você começou a trabalhar em questão das mulheres. Isso. Ajudar... Com 17 para 18 anos, eu já comecei a me envolver mais com as mulheres. Em que setores? Exemplo. Vendas. Vendas. Setor de vendas. Comecei com vendas, porque eu percebi que as mulheres tinham muito mais habilidades em várias coisas do que os homens, só que elas eram muito mais instáveis emocionalmente do que os homens. Então, as mulheres eram, num geral, né, muito insatisfeitas. Então, parecia que nada estava bom, nada preenchia. A sociedade também acaba com isso. De encher muita. É até uma questão antropológica. Depois que eu fui estudar, que eu fui entender, né? Que os homens, no geral, eles acabam sendo mais violentos e inseguros. Então, ele usa a violência como artifício para se proteger. E ele é inseguro no geral. E as mulheres, elas são insatisfeitas. Então, nunca tá bom, elas sempre querem mais. Exato. E muito, mas muito instáveis. Né? Aí você ajuda essas mulheres para se encontrar. A palavra, Não, na verdade, não diria que elas estão perdidas, porque na verdade nunca foi ensinado pra elas como se achar. Entendi. Então a gente só se perde quando você tinha um rumo e daí de repente você sai daquilo. Agora, se você nunca foi ensinado a viver de fato... É um comportamento, eu acho que de costume de família em família, vai passando de geração em geração, né? Eu diria que é no âmbito geral, assim, porque nós não temos educação emocional. Entendi. Quando você pensa aí na sua época de escola, você não tinha lá a matéria de como lidar com a ansiedade? Não. Aí você, por exemplo, a gente pega um neurocirurgião, vou dar um exemplo que eu já tive um paciente que era neurocirurgião, e ele chegou pra mim com questões de ansiedade. Caraca. E aí, ele é alguém que sabe abrir a cabeça de uma pessoa, entendeu? Ele sabe abrir a cabeça do ser humano, arrumar a cabeça do ser humano, fechar, manter ele vivo e bem, e ele não sabe controlar a própria ansiedade. Entendeu? Aí você pode pensar, não, claro, Andressa, porque a ansiedade é uma coisa... Tá, mas
não teria que ter uma formação integrativa? Ele não teria que ser primeiro aprender a ser gente, aprender a lidar com ele como pessoa, para depois ter uma formação profissionalizante onde ele aprenda a realizar algo? E isso foi tirado de nós há muitos anos atrás. Entendi. Quando a educação virou e deixou de ser uma formação integral do ser, em que tudo é um só, e aí passou a ser vida profissional, vida pessoal, vida familiar. E aí fragmentou a nossa realidade. E isso só atrapalha tudo. Então, por exemplo, na área da psicologia hoje, que é um dos grandes problemas, que é o que eu diria que... Você é até meio audaciosa de falar isso, mas eu diria que o maior problema que a gente vivencia hoje é porque tirou a religião da psicologia. Que é fé, né? Ou Deus, vamos... No fundo, isso. Tirou a doutrina, tirou as crenças, os valores, os bíblicos, exato, os mandamentos. Bíblicos, exato. Bíblicos. A partir do momento em que afastou ali a essência do ser, como ele foi feito, formado, e não se pode mais falar disso, vai tratar só a psique. Já não faz o menor sentido. Não cabe. Exato. Não tem como. E você com 18, depois dos 20, me conta mais da sua vida pessoal, depois que você casou. Eu queria entender a questão dos filhos. Tá. Porque aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com essas mulheres, né? E eu comecei na sala da minha casa. Então eu reunia ali 4, 5 amigas, elas levavam algumas amigas e a gente tomava um café e conversava sobre desenvolvimento pessoal. Nesse tempo eu casei e aí... Com quantos anos casou? 20. Eu casei com 20, um mês depois eu fiz 21. Eu tô te perguntando os anos pra isso, não, pra conseguir entender. Tá. Eu também quero entender e saber porque você não me contou. Não, é que a minha vida vai meio atropelada, assim, sabe? As coisas foram acontecendo de um jeito que só hoje, olhando pra trás, eu consigo ver como Deus costurou maravilhosamente a minha vida, entendeu? Amém. Tipo, nos momentos em que parecia que tava tudo desmoronando, que acabou, perdi o chão. Deus tava contigo. Era ele que tava fazendo o melhor pontinho ali. Legal. E que tudo aquilo faria sentido depois, sabe? Que bênção. Porque daí, no teatro, o que aconteceu? Só pra você entender. Que é onde as pessoas falam, mas se você era tão boa no teatro, o que aconteceu, sabe? Eu recebi um chamado, assim. Em 2013, Deus falou comigo muito forte. E ele virou pra mim e falou assim, você precisa sair do teatro. De um jeito muito, muito claro e enfático. E eu falei, quê? Eu vou sair do teatro? O teatro é minha vida. Pensa, trabalhando na televisão, fazendo turnê, feliz do jeito que eu tava... ganhando bem, coisa que eu demorei muito tempo pra conseguir ganhar dinheiro dentro do teatro, ser reconhecida, conseguir fazer as coisas, sabe? E de repente, como assim, Deus, você quer que eu saia? Você tá maluco? E aí, na verdade, maluca tava eu, né, de ir contra o que ele tinha pedido pra mim. E aí, depois de muita relutância com aquilo... Contra você mesmo, né? E contra Deus mesmo, exato. sabe? De não... Tipo, eu sabia que fazer o que ele tava pedindo ia ser o melhor caminho, mas... E você fugia. Eu virei pra ele um dia e falei assim, Deus, me ajuda. Quanto tempo você viveu assim? De saber o que Deus queria da sua vida e você lutando contra as vontades de Deus. Quanto tempo você viveu essas loucuras? 2 semanas. Nossa, que rápido. É que foi muito intenso pra mim, entendeu? E nessas 2 semanas foram 20 anos pra você. Não, 2 semanas pra mim foi... É isso mesmo, foi muito tempo. Eu entendo, sei porque como é que é. eu falei assim, nossa... E assim, desde pequena, eu tenho uma conexão muito grande com a Deus. fé. Muito, muito grande, que entendeu? Bênção. No sentido de entender que isso rege muito da minha vida. Tive meus desvios ali. A gente consegue ver o resultado da sua vida, como Deus tem trabalhado, né? O resultado, hoje com 28 anos, você tem feito um trabalho bem legal, com as mulheres principalmente, e é uma bênção. Eu acompanhei um pouco, mas eu quero que você fale sobre hoje eu isso. consigo olhar pra trás, sabe? E perceber que todos os meus sofrimentos, tudo que me fez sofrer na minha vida, porque eu quis colocar a minha vontade antes de Deus. Todas as vezes em que eu segui o que estava no script dele, eu fui feliz. E eu sou feliz hoje por isso. Mas aí eu virei pra Deus naquele momento e falei, eu não consigo largar. Você tem que me ajudar. Tipo um viciado em drogas, assim, sabe? Eu não consigo largar, eu não vou conseguir sozinho, eu tenho um contrato. Eu olhei no olho das pessoas, eu sou muito afetiva, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir. E aí, assim, aquilo acalmou. Depois eu fiz aquela oração, acalmou. Naquele final de semana, eu tinha um espetáculo, 2, um atrás do outro. No final do último espetáculo, eu comecei a ficar rouca. E eu comecei a perder minha voz. E eu tive que pedir um microfone pra terminar o espetáculo. Caraca. Na segunda-feira, eu cheguei no otorrino. E falei, o que tá acontecendo que eu tô sem voz? E aí ele fez aquele exame horroroso. Quem já fez aquele exame sabe. É um exame que ele pega a sua língua assim e enfia um cano na sua garganta pra ver as suas cordas vocais. Nunca fiz. Não faça. É péssimo. Não, quer dizer, quem tem que fazer, faça, pelo amor de Deus. Mas é que é muito ruim. E aí, o que aconteceu? Ele olhou e falou assim, nossa, Andressa, você tem 5 nódulos vocais nas cordas. E isso é muito raro. Porque normalmente isso dá sinais. Você nunca ficou rouca? Eu falei, nunca.
E aí ele falou, você tem 5 nódulos, você vai precisar trocar de profissão. Ah. E daí, na hora ali, que aquele médico falou aquilo pra mim, eu sabia que não era ele. Entendeu? Entendi. Legal. E aí eu falei, ok, obrigada, você me ajudou. Aí você entrou nas vontades de Deus. Não. O que deu? Eu relutei mais um pouco. Ah, e aí, não, porque aí eu falei, ok, tá, mas Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou só terminar esses contratos aqui, entendeu? Tipo, eu comecei a negociar. Foi negociar. Já tinha aceitado, beleza, tô fora. Okay. Mas eu vou só finalizar esses contratos aqui, vou fazer um pezinho de meia, entendeu? Daí eu paro. E aí foi só piorando, até que eu perdi total a minha voz. Eu fiquei 3 meses muda. Sério? É assim, quando eu ia conversar, por exemplo, se eu estivesse com você agora aqui, eu falaria assim. Meu Deus do céu. E aí, uma pessoa me ligava, eu tinha que pedir pra outra pessoa atender meu telefone, porque não dava pra me ouvir no telefone. Porque eu fiquei completamente sem voz. Meu Deus. Por 3 meses. E aí, no final desse 3º mês, eu conheci meu marido. Tudo veio junto? Tudo veio junto. E aí eu conheci ele, e aí ele foi uma outra experiência de Deus muito grande na minha vida. Isso com quantos anos? 20 ainda? Não, eu conheci ele, eu tinha 19. Ah. E aí foi, E aí quando eu vi ele a primeira vez, porque eu fui convidada para uma reunião, e era uma reunião para uma proposta de trabalho. Só que tinha umas 40 pessoas, que era tipo uma representação de uma empresa norte-americana e tal. E eles precisavam de pessoas que fossem levar aquilo à frente aqui no Brasil. E aí eu fui nessa reunião por engano, porque nem era eu que era convidada, era outra pessoa, mas eu fui, me meti lá, entrei de penetra e tal, afundei na reunião, porque eu queria muito encontrar uma outra maneira de trabalhar. E quando ele entrou na porta, que eu olhei pra ele, eu juro pra você, Deus dizia assim pra mim, esse é o pai dos seus filhos. Que benção. E aí eu sentei assim e falei, ok. Mandei no grupo do WhatsApp, meninas, vocês vão acreditar, acabei de conhecer o pai dos meus filhos. Então as minhas amigas que estavam naquele grupo, elas lembram disso, sabe? Sério? E aí chegou no final da reunião, fui lá, me apresentei e falei, oi, meu nome é Andressa, prazer. Aí ele falou, oi, eu sou o Leonardo. Aí eu falei, e a gente trocou uma ideia e tal, eu quero conhecer seu marido. E aí, enfim, acho que na segunda vez que eu encontrei ele, pessoalmente, eu falei pra ele, viu, você não sabe, mas você vai ser meu marido. Você vai casar comigo. E ele falou, você é maluca, Andressa, para com isso. E deu risada e tal. A gente foi muito amigo por um tempo. Só depois que a gente começou a se relacionar e tal. E a gente namorou, noivo e casou em 7 meses. Que bom. E meu marido era ateu. Ah, sério? Aham. Ele conheceu Deus através da sua vida? É, praticamente. Depois de quanto tempo? Depois de... Nossa, não sou muito boa de conta, não. Agora eu quero conhecer ele. Ele se converteu em 2020. A gente casou em 2016. 4 anos. Que benção. Foram 4 anos pra ele se converter. Depois do casamento ele se converteu. Depois do casamento. Ele fez tudo no casamento pra mim, porque era importante pra mim. Como é que era quando você falava de Deus na frente dele? Ele ouvia e falava, E ria, né? Que bom que é importante pra você. Não, ele não era um ateu chato, assim, sabe? Ele era ateu pra ele. Tipo, ele falava, até acredito, talvez, tal, mas assim, nada muito... Uma coisa que eu vejo, os ateus, a maioria dos ateus, eles sempre estão indecisos em questão a essa, por exemplo, será que Deus existe? Porque quando você fala ateu, é como se a pessoa souber que Deus não existe, ponto. Mas os ateus, eles têm dúvida, você entendeu? Eles meio que duvidam, será que foi Deus? Será que foi esse milagre? Então você já consegue ver que Deus existe nessa questão, entendeu? Eu acho que os ateus que eu conheci até hoje, todos eram muito convictos. Todos argumentavam muito bem e tal, e tinham ali seu jeito de conviver, de conduzir e tal. Mas meu marido não. Ele já tinha passado essa fase de ateu convicto, de querer contra-argumentar. É como os religiosos rígidos, né? Pode ser. E aí ele conheceu várias religiões, enfim. Mas aí o que tocou ele mesmo, ele fala sobre isso, né? Ele fala, foi a sua felicidade, ele fala pra mim. Ele falou assim, que eu olhava pra você e não conseguia entender como você era tão feliz. É a luz do Espírito Santo. E aí, nossa, amém. E aí, isso mexeu com ele. A felicidade constante. Tanto que, desde que nós casamos, a gente sempre foi aberto à vida, né? Então, dentro da promessa do sacramento do matrimônio, tem lá, aceitar todos os filhos que Deus me der. Entendi. Não é com todos os filhos que eu acho que Deus vai me dar, entendeu? Ou que eu acho que eu tenho que ter. Não, é aceitar todos os filhos que Deus me der. Isso... Pode falar. Não, eu queria ver. A questão dos filhos, eu queria falar agora. Pode falar. Não, continua, eu quero falar. Não, então, e daí foi isso. Então, desde que a gente casou, quando a gente pegou o sacramento, eu conversei com ele. Por mais que ele não fosse religioso, não tivesse uma fé explícita e nada. Eu falei, olha, a gente vai assinar esse documento aqui, entendeu? A gente vai dizer sim na frente das pessoas. É um juramento pra mim, pra você e pra Deus. Bora? E ele falou, bora. E aí, desde que nós casamos, nós nunca evitamos filhos. Entendeu? Só que passou o primeiro ano, eu não engravidei. Aí no segundo ano... Aí no terceiro eu engravidei.
E aí, com 1 mês e pouco, o bebê não evoluiu. 1 mês e pouco que o bebê... De gestação, Okay. isso. E aí... Essa é a primeira gestão, né? A primeira gestação que eu sei. Tá. E aí, beleza, mas assim, foi muito rápido. Uns 4 meses depois que eu tinha perdido aquele bebê, eu engravidei de novo. E daí foi tipo, uau! E aí, deu 1 mês e meio, 2, e o bebê não desenvolveu. Ele faleceu. E assim foi com o terceiro. E aí, no terceiro, eu falei, não tá certo isso. Alguma coisa tá errada. Mas eu nunca me desesperei. Você sempre estava no controle Eu sabia da que situação. eu pensava assim, eu lembro até hoje, né, que eu saí do ultrassom, porque aí eu já tava manjando muito de ultrassom, já sabia tudo, né, porque tinha que fazer ultrassom recorrente. E quando o médico botou o ultrassom e eu olhei e vi que o bebê não tinha evoluído do último ultrassom para aquele, eu dei uma risadinha, assim. E falei, nossa, o que você tá fazendo, Deus? Tipo, porque eu sabia que ele tava fazendo alguma história, entendeu? Não sabia o que, nem como, tava até meio assim, embrulhada com aquilo, mas porque o aborto é um sofrimento físico também. Ele não é só é uma questão emocional. As pessoas, quando ouvem um aborto, eles pensam uma coisa, né? Mas eles não sabem essa questão de sofrimento físico, psicológico, emocional, né? É um processo né? físico, porque é uma bomba de hormônio, assim, sabe? Então, primeiro... E o emocional também atinge, Também, né? com certeza. Mas aí, beleza. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos lá. A gente tem que ir atrás, porque o Senhor dá as ferramentas pra nós, fez a medicina, fez tudo. Vamos atrás, vamos ver se tem alguma coisa que a gente tá sendo se a gente tá negligenciando. E aí nós fomos até São Paulo, fizemos os exames lá, todo um laboratório genético, incrível, assim, tivemos excelentes médicos. E aí nós descobrimos que meu marido tem uma translocação genética. Então, a cada 6 gestações, é possível que uma funcione. Entendeu? E aí, na hora, a geneticista me propôs, ela falou assim, a gente pode fazer uma indução, né? Não precisa nem ser uma fertilização e tal. Eu falei, não quero. Se for pra ser, Deus vai mandar e tamo aí, vou receber quantos filhos ele quiser que eu geste, né? Não acho que eu tenho esse direito de selecionar, escolher e tal, não é pra mim. Beleza. E aí, nisso, aí eu engravidei. E aí, A quarta gestão. a quarta gestação. Aí, quando eu engravidei, nessa eu tinha certeza que ia dar certo. Eu falei, uau, e tal, nossa, tipo, eu contei pra todo mundo, foi assim, nossa, eu lembro até hoje, assim, sabe? Tanto que o nome do bebê era Vitória, porque era a minha vitória, assim, sabe? Que benção. E aí o bebê morreu. Com quanto tempo? Com 2 meses. Meu Deus. Todos com 2 meses, porque eles não desenvolviam mais do que isso por causa da questão genética. O que aconteceu com a Andressa depois desses... Nisso, eu amadureci muito, muito. Na minha quarta perda, eu amadureci, assim, brutalmente. Porque como eu tinha anunciado aos 4 ventos que eu tava grávida, diferente dos outros 3 bebês de antes, tinham sido muito mais sutis, assim, sabe? Tinha sido uma coisa mais interna. Nesse, eu tinha certeza, assim, eu tinha uma convicção dentro de mim de que ia dar certo. E aí, quando não deu, eu me vi numa posição de acalmar as pessoas. Eu acalentando as pessoas, entendeu? Então, os meus irmãos entraram em desespero, um dos meus irmãos chorava, não, eu não quero mais que seus bebês morram e tal. Porque o autismo, ele tem digamos assim, uma dificuldade a mais de lidar com as coisas, né? De aceitar a realidade, de viver ali. E aí, mais meu pai, minha mãe, minhas amigas. Eu lembro de amiga minha falando, amiga, eu não acredito. Eu falava, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E você que acalmar Exato. Então, eles. eu amadureci muito, porque eu me vi numa posição de ser o elo mais forte para as pessoas. De ser a pessoa que sustenta e não que é fardo, sabe? Ali eu comecei a perceber que eu tinha uma missão muito maior do que eu achava que eu tinha. Porque aí foi bem nessa data especificamente que logo depois entrou a pandemia. E nessa época, eu já tava reunindo 40 mulheres na sala da minha casa, entendeu? E foi tudo junto, assim, entende? E aí eu já tinha ido pro salão de festas do meu prédio, porque uma amiga que já tinha tido tanto resultado queria trazer a outra, e tá, e aquilo reverberou. Isso começou com o seu... Com o meu grupinho lá no... Seu ministério. Ou seu... Meu apostolado. Teu apostolado, ok. Teu apostolado Pode começou ser. com 2020. Não, começou bem antes, Não, mas em que 2020 eu tive... em questões Que eu tomei consciência. Exato. Em questão de ajudar as Isso, mulheres. foi. Depois da sua quarta gestão, é isso? Depois da minha quarta gestação, foi. Tá. Que na verdade, que daí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a galera gritou, assim. Tanto que foi na pandemia que eu decidi anunciar que eu atendia como terapeuta. Porque até então eu acabava fazendo um trabalho muito só de indicação e tal. Mas na pandemia eu anunciei. E aí a minha agenda lotou. Nas dificuldades que vem as bênçãos, né? Eu cheguei a ter, assim, 50 pacientes em 1 mês. Caraca, que bênção. Muito. E aí foi pandemia, quando o programa... né? na pandemia. Aí foi quando o programa surgiu.
Então, que daí nós entramos no digital, porque não tinha mais como reunir as meninas. Há 2 anos era o programa Evoluir já? Já era o programa legal. Evoluir. E você faz cada quanto tempo? Então, o Evoluir, ele é por turmas, né? Então, Sim. eu faço abertura de turma, aquelas alunas entram, e aí tem as aulas ao vivo, tem todo o material gravado. Agora vai ser em março, né? Eu vi. Em março? Não março é. ou maio? Não é março. Vai ser em maio. Em maio? Eu pensei que era março. Não, maio é a próxima abertura de turma. Legal. Então você eu tô falando isso pela primeira vez, ninguém sabe. Eu não tinha anunciado isso ainda, mas vai ser em maio a abertura de turma. Porque eu acho que eu vi em março algo similar, não sei. Mas o programa... O que a gente vai ter agora em março é um evento presencial. Legal. Eu vou fazer o Evoluir Experience. Então, vai ser a nossa renovação, porque a gente ia ficar todo esse tempo sem encontro presencial. E aí, agora eu vou fazer uma super experiência que legal. Evoluir. E quantas mulheres vai? Tipo, no encontro? Vamos ver, né? A gente tá aí numa expectativa de 80, porque eu decidi pegar uma sala menor pra conseguir garantir a qualidade do evento, sabe? Certo. Fazer uma experiência mais íntima mesmo. Legal. Então, eu acredito que umas 80 mulheres. Que legal. Então, vamos ver se a gente consegue postar antes. Daí, se postar antes, o pessoal já entende mais. Acho que através do seu testemunho, né? Para ajudar o seu trabalho também. Imagina. O programa Evoluir é diferente do Experience, é isso que eu entendi? Porque o programa Evoluir, ele é... Online. Isso, ele é online. Ele é a escola de educação emocional. Entendi. E o Experience é literalmente uma experiência de evoluir. Então, é um dia de imersão. Entendi. Tá, e o que deu com a sua fé depois que você ganhou teu primeiro... Antes de você ganhar a tua primeira filha, né? Eu achei que Deus não queria isso pra mim. E você tava orando? O que estava passando na sua cabeça esse tempo? Né? O que aconteceu comigo foi que quando a Vitória faleceu, né, que foi a minha quarta gestação, ali eu entreguei pra Deus total. Eu falei assim, ok, se não é isso que o Senhor quer de mim, beleza, muito obrigada, me sustenta e vai dar tudo certo. Foi tipo assim, fim. Você entregou nas mãos final. de Deus. Botei um ponto final. Falei, então não é pra ser. E aí foi muito maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conversar com uma tia minha. E essa minha tia ela não pôde ter filhos. Ela não consegue engravidar e tal. Ela entrou na fila de adoção, ficou anos na fila de adoção e tal. Só que ela tem, assim... Ela é professora de universidade, aí ela tem... todo mundo da universidade é filho dela. Daí tem o pessoal... Ela tem vários afilhados e tal. E ela virou pra mim e falou assim, Andressa, talvez o seu jeito de maternar, o seu jeito de ser mãe, seja diferente. Talvez Deus quer uma outra coisa pra você. E você tá aí batendo cabeça pra ser do seu jeito. Isso entrou no seu coração. Isso entrou no meu coração. Daí ali eu falei, quer saber? Então, eu vou ser mãe de outro jeito. E aí eu levei a maternidade pras minhas amizades, levei a maternidade pro meu consultório, levei a maternidade pras minhas alunas. E aí ali eu mudei da água pro vinho. Tanto que se você pega vídeos meus, antes de 2020, eu era uma pessoa. Depois de 2020, você consegue ver como eu fiquei mais amorosa mesmo, assim, sabe? Eu arrisco a dizer que é como se Deus estivesse infundindo em mim um amor. Um amor que eu não tinha antes. Isso. Que legal. Que eu não tinha. E não é meu, não sou eu que faço isso, entendeu? É o próprio Deus que está dentro do seu coração expressando o sentimento da Andressa. Não posso pegar esse mérito. A verdadeira Andressa. Esse mérito não é meu. Amém. E aí foi a partir dali que eu comecei a olhar para as mulheres de um jeito diferente, de entender que, assim como eu tive aquela experiência, elas podiam ter outras que eu não entendia por não ter vivido. E aí foi quando tudo começou a ter um significado diferente. E eu encaro ainda as alunas do Evoluir como um monte de filha, assim, que eu tenho que educar. Entendeu? Mas é bênção, é massa, é massa. Exato. Tá, e depois que você ganhou o seu bebê... Porque daí quando eu engravidei de novo... A quinta. A quinta. Eu tô calculando. Foi isso, a quinta. Foi uma tensão, assim. Meu marido ficou muito tenso. Quando eu contei pra ele... Você ganhou em 2022 agora? 2021. 2021, ela nasceu em 2021. Legal. Eu engravidei em janeiro de 2021, ela nasceu em outubro. E aí... Aí engravidou, ok. E aí quando eu falei pro meu marido, quando eu contei, eu tô grávida, ele ficou mal. Ele não ficou feliz, porque ele ficou com medo da gente ter que passar por aquilo tudo de novo, sabe? E eu falava, não, se Deus me permitiu engravidar, eu já entreguei pra ele, agora vai dar. Amém. E aí, nisso, eu recebi uma vontade, porque eu tinha nomes na minha cabeça que eu queria, né? E aí, na época, eu tava lendo um livro de Santa Giana Beretta Molla, que eu sou muito devota dela. Ela é uma mulher maravilhosa, que ela era médica, tinha vários filhos e uma excelente esposa. Uma pessoa, assim, referencial, fantástico. E aí, ela tinha um livrinho falando sobre como educar os filhos. E nesse livrinho dizia assim, coloque nos seus filhos nomes que vão trazer o seu chamado. Então, preste muita atenção no significado do nome dos seus filhos, né? Coloque nos seus filhos algo que vai te remeter. E aí, nisso, eu tava na igreja...
E na hora da comunhão, assim, eu recebi muito forte, assim, que o nome do meu bebê tinha que ser Dávila. 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 Qual que é o significado de Dávila? Então, eu chego lá. E eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida, eu não fazia a menor ideia do que era, entendeu? Eu fiquei assim, Dávila? Dávila? Mas Dávila? Ok. Naquela semana, eu recebi um livro, que era a história de Santa Teresa d'Ávila. Ah, legal. E aí confirmou. Confirmou, total. E Santa Teresa é uma santa que traz muito combate à soberba, traz muito a oração, traz muito a humildade. E foi exatamente a história que Deus fez comigo. Legal. Eu tive que passar por essas 4 gestações para aprender a ser humilde, para aprender a fazer Quando você fala para ser humilde, quem que era a Andressa antes dessas 4 gestações ou durante essas gestações? Andressa numa vida toda, pode ser? Não, fala agora. Fala de... Eu sempre fui muito soberba. Depois de Muito. Antes do casamento, depois? Toda a vida. Sério, você era assim? Mas nem Muito. parece. Ah, não. Quem que te transformou? Deus. Total, Deus absoluto. Você era muito soberba? Muito, assim, eu soberba. Porque o que acontece? Eu sempre tive muitas habilidades. Então, no meu círculo de relacionamentos, eu era sempre a mais capaz. Então, você sempre achava isso, que você poderia Eu fazer sou o isso? próprio Deus, entendeu? Então, não que eu falasse isso, mas em hipótese alguma. existia dentro do seu coração. Mas, tipo assim, eu sou escolhida do Senhor, entendeu? Entendi. Sou ungida, uhul. Tipo, conta comigo que eu vou arrasar. Então, como eu sempre tive boas habilidades, eu jogava bem, eu cantava bem, eu dançava bem, eu atuava bem. Dentro do teatro eu podia, assim, no nível de, por exemplo, tá distribuído os personagens, eu falava assim, vou pegar qualquer um. E o que eu escolhesse, as pessoas não escolhiam pra tentar. Porque eu sabia que eu ia ganhar. Então, em tudo eu tinha isso. Entendi. E aí, isso petrificou meu coração, entendeu? Isso até quando? Até a minha 4ª gestação. Que você entendeu. Foi quebrando. O Fanuel foi quebrando um pouco já. Então, o Fanuel já quebrou minhas pernas muito, porque ele era um irmão fora, né? Entendi. Totalmente fora. Tá. Diferente, assim, sabe? Aí, quando você ganhou o bebê, a Dávila? A Dávila. Dávila? Depois de quanto tempo? Antes da Dávila ainda. Tá. Na minha 4ª gestação, que ali Deus fez assim no meu coração. Entendeu? E colocou o coração novo. Me deu um coração de carne. Amém. E seu sexto bebê, demorou quanto tempo do 5º ao 6º? 4 meses, 5 meses, eu engravidei de novo. Então, o que aconteceu? Louvado seja Deus. E teu marido? Também. Ele Ficou super felizão. feliz. Nossa, porque a gente pensou assim, bom, recebemos Dávila. E aí, o que aconteceu, né? Só pra contextualizar um pouco. Eu sabia que eu não mandava na minha vida. Eu sabia que eu não era dona do meu destino e que a vida não é minha. Porque se não foi eu que dei pra mim, não. Ela não é minha, né? Não tem a capacidade de me dar a vida. Amém. E ela foi me entregue de presente, né? E aí, o que acontece? Quando eu tomei consciência de tudo isso, eu sabia que Deus ia construir a história. E que talvez naquele momento eu poderia não entender, mas que ele ia fazer algo maravilhoso. Porque foi isso que ele fez toda a minha vida. Se eu não olhasse pra isso, eu ia ser uma retardada, né? Tipo, uma idiota que não percebia a realidade. Você entendeu o propósito de Deus na sua né? vida. Que tudo tem ali. Uma vez que eu entrego, uma vez que eu me permito, ele vai costurar. Vai fluir. Entendeu? E aí, quando a Dávila nasceu, eu lembro perfeitamente que no batismo dela, eu pedi pra Deus e falei assim, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, não me permita tornar a Dávila um Isaac. De idolatrar o Isaac, sabe? Sim. Como a história, né? Sim. Eu não quero que ela seja a minha amada e que ela roube o seu brilho, que ela roube o seu... Porque como eu desejei tanto ter filho, eu tinha muito medo de idolatrar ela, botar ela num pedestal. Exato, porque por ser o teu primeiro filho, pelas dificuldades que você teve, emocional, na parte física e tudo, eu acho que ficaria Nossa, eu falei louco. assim, eu não quero, por exemplo, passar por cima dos meus valores e princípios por afetividade a ela. Eu quero poder educá-la na fé, E você quero sempre poder estava fazer. no controle, depois que você ganhou ela, em questões Como assim? emocionais, em questões da fé. Sim. Você sempre estava no controle. Não, eu não, né? Deus comigo, Não, assim, sim, mas sim. nesse sentido, sim. E aí, o que aconteceu? Que eu cheguei a acreditar que eu não teria mais filhos, que Deus tinha me dado ela de presente mesmo. Entendi. Aí, Entendeu? depois de 4 meses, E aí, quando eu engravidei do Tito, eu falei, uau, né? Deus faz sempre perfeito. Eu falei, nossa, eles vão crescer juntos, vai ser maravilhoso, vai ser muito legal e tal. Eu fiquei super feliz, assim. Bênção. Claro que rola aquela tensão, e eu acredito que vai rolar sempre, até os 2 meses, pra saber se o bebê vai evoluir ou não. Então, se eu chegar a engravidar agora, por exemplo, ainda vai ser uma tensão até 2 meses, porque a gente não vai saber se o bebê vai com pra 2 frente. meses, O meu bebê? o Tito. O Tito vai fazer 2 meses essa semana. Mas você já vê diferente. Não, mas na gestação. Entendi. Né? Entendi. Na gestação, Sim, até sim, 2 sim, meses sim. gestacionais. Entendi. Então, a sua história é uma bênção. É uma bênção. Você consegue... Espero ter menos aventuras nos próximos anos, porque a minha vida é uma loucura. Acho que você com 28 anos, você vai ter muita aventura pela frente. Nossa senhora, espero ter coração pra lidar com tudo isso. Não, é uma bênção.
Você falou sobre a sua vida, sobre as suas gestões que teve, sobre o propósito que Deus teve na sua vida. Isso a gente reflete um testemunho muito lindo. A gente consegue ver Deus agindo na sua vida. Então vamos lá, vamos começar com o tema, né? Isso foi a introdução. Ah, entendi. A introdução, o testemunho ajuda muito a identificar as vidas das pessoas, Claro. né? Então as pessoas muitas vezes eles vão ver o testemunho em questões, pode ser um ateu vendo esse vídeo, ele vai falar, meu Deus do céu, onde eu tô? Será que isso? Eu vou conhecer o marido da Andressa, que era ateu. Será que essa menina é tão sortuda mesmo? Você entendeu? É. Porque quando a gente ouve a sua história, por exemplo, eu consigo, cara, será que foi Deus? Entendi. Exemplo, será que foi o por acaso? Mas eu que conheço Deus, Andressa, que conhece Deus, sabe que realmente foi Deus. Sim. Você entendeu? Tipo, não tenho dúvida. Eu vivi minhas experiências, né? Exato. Através das experiências gera a fé que a gente tem com Deus. Sem experiência, não tem como conhecer Deus. Não. Né? A pergunta do tema já diz. Eu só vou te fazer a pergunta porque eu preciso entender. Você é mais experiente nesse tema, nesse assunto. Como ter um autocontrole, como vencer a ansiedade? A primeira pergunta, eu queria te perguntar, como podemos controlar as nossas emoções? Tá. Ok? Mas eu quero que você cite como controlar no sentido da fé e no sentido do autocontrole, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. É isso que você ensina, né, as suas alunas, seus alunos. Sim. E como podemos controlar? Eu gosto de resumir em uma fórmula. Ok. Eu carrego essa fórmula comigo, que é pensar assim, que dentro de nós existe o nosso sistema de crenças. Então, começa com C a fórmula, que é as nossas crenças. A partir das nossas crenças, surgem os nossos pensamentos. Então, de acordo com o que você acredita sobre aquilo, vem o seu pensamento sobre aquilo. Então, começa pela fé. Começa... pode ser. Porque A sua fé em água. Fé no sentido de você acreditar em alguma coisa. Fé em Deus, né? Crença em Deus. Não necessariamente. Porque o sistema de crenças tem, por exemplo, isso é uma xícara, essa é a minha crença, a crença de que isso é uma xícara. A partir daqui vem os meus pensamentos. Ok. Então, claro que essa xícara só tá aqui porque Não, mas foi Deus que criou, né? Explica do seu jeito. Eu vou entender, porque você você entende mais desse assunto. A gente quer saber mais da sua visão. Vou explicar entendeu? de um jeito voltado para a área psicológica, Ok, entendeu? ok. Uma parte pedagógica que um leigo consegue entender. Aham. Então, você tem o seu sistema de crenças e ele é formado desde o momento que você nasce. Então, tudo que é ensinado a você vai formando esse sistema que decora a sua vida para que você consiga agir, para que você consiga pensar sobre aquilo que você acredita. A partir do momento que você pensa sobre aquilo, esse pensamento gera emoções em você. Ok. Essas emoções que formulam os seus comportamentos. E dos seus comportamentos você tem resultados. Entendi. Que são os resultados da sua vida hoje. Então, quando, por exemplo, você tem um pensamento de que algo que está acontecendo com você é injusto, porque você tem uma crença que seu pai disse que aquilo é injusto, ou que você estuda na Bíblia que aquilo é injusto, Entendi. ou que você tem uma referencial de crença que aquilo é injusto, Você tem um pensamento de injustiça. Entendi. A injustiça causa duas emoções, raiva e tristeza. Então você se alimenta daquilo que que te ensinam desde pequeno. Também. Ok. E aí você vai ter essa emoção de raiva ou de tristeza, que são as duas raízes da injustiça. Então a maioria dos assuntos vem de geração em geração. Também. E o que Porque você ajuda, vivencia como né? experiência. Então, Exato. tem tanto a carga que chega pra você do que é de ensinado, quanto do quanto você experimenta. Então, vou dar um exemplo, né? Se eu me queimei uma vez pegando numa xícara, eu tenho a crença de que xícaras podem queimar. Então, todas as vezes que eu for pegar numa xícara, meu sistema de crença vai fazer assim, pode queimar? Ok, entendi. E aí eu vou ter pensamentos, pode queimar, emoção, medo. O medo gera um comportamento de você ter um pouco mais de delicadeza, de cuidado pra encostar. E você se comporta assim com mais... Entendeu? Entendi. Assim funciona toda a nossa vida. Como que eu controlo as minhas emoções? Entendendo seus pensamentos. Entendendo o seu pensamento. Ok. Porque quando a emoção nada mais é do que uma descarga que vem do pensamento. Você pensou e você agiu. Aquele pensamento chegou na sua cabeça e como uma maneira de se proteger, de se defender, de entrar em movimento, você tem uma emoção. E é a sua emoção que traz seus comportamentos. Entendi. Entendeu? É muito difícil que a gente se comporte sem sentir nenhuma emoção. Então, os nossos comportamentos, eles geram as nossas emoções no sentido, se eu tiver um comportamento legal, eu vou ter umas emoções legais. Ao contrário, as suas emoções que geram seus comportamentos. As emoções geram os comportamentos. Isso, se você tem a emoção de tristeza, seu comportamento provavelmente é chorar. Seu comportamento é deitar na posição fetal na cama. Entendi. Seu comportamento é pedir ajuda. Legal. Entendeu? Entendi. Se você tem uma emoção de medo, o seu comportamento pode ser correr, fugir,
Pode ser gritar. Aí, pode ser chorar, se agachar, pedir socorro. Pode ser simplesmente desistir. E como é que a gente consegue melhorar essas emoções? Através de uma consciência. Então, você vai ganhando através da consciência. Isso, você vai trazendo luz pra isso. O que acontece? Até agora, se você conversar comigo, você nem sabia que essas coisas existiam. Entendeu? Bem provável. Quem tá assistindo esse podcast não é porque assim, nossa, então é uma fórmula matemática pra, tipo, cravada, não tem segredo. Quando você entender a fórmula, você consegue entender o resultado. Você entende a fórmula e você entende como os processos acontecem na sua vida. E vai ser um processo de educação emocional pra você conseguir entender, perceber as suas emoções e entender seus pensamentos. Porque se você entende seus pensamentos, você domina as suas emoções. Entendi. Entendeu? Legal. Então, vamos supor, né? Tirando a fé à parte, né? Não, isso tudo tá dentro da fé. Porque, vamos lá, vamos botar na fé agora. É que quando eu tô no consultório, ou quando eu tô com as alunas, eu não sou explícita, entendeu? Sim. Porque eu tô ali com vários níveis de consciência, com vários tipos de pessoas diferentes, que têm níveis de aprendizado e cultura, e até mesmo um ensino escolar diferente. Então, eu sempre trabalho de um jeito que uma criança consegue entender as minhas explicações. Então, você vai explicar o jeito do que a pessoa entenda. Agora vamos falar no quesito fé. Bora lá. O que é o seu sistema de crenças? Você tem aí a origem do seu pecado original, certo? Então, você tá ali, lá, Adão, Eva, maravilhosos, acabaram com o rolê todo, entendeu? Estragaram muito nossa vida. Se eles tivessem sido um pouco mais resilientes ali, a gente não estaria nessa fossa. Ou a gente não estaria também aqui. Pode ser, a gente não ia estar aqui, pode ser que não. E aí, o que acontece? Então, a gente tem essa má inclinação dentro de nós, dentro do nosso sistema de crença. Então, tudo que a gente recebe por origem dos nossos pais e pelo nosso comportamento aprendido. Entendi. E aí, dentro de nós, existem os pensamentos que estão na raiz dos nossos pecados. Então, uma pessoa que tem uma tendência ao egoísmo, a uma ira muito grande, a uma não aceitação da realidade dela... Ou mesmo a soberba, né? A soberba, a luxúria. Vamos pegar a luxúria. Vamos supor, alguém que tem um pecado da luxúria muito gritante dentro dela, ela vai ter pensamentos o quê? Promíscuos. E esses pensamentos promíscuos... Explique mais sobre isso. Sobre... Você gosta de temas, né? Não, eu gosto de mais... Vamos lá, como é que fala? O próprio Jesus falava com as pessoas em parábolas. Pode então ser. você tá falando... Tá. Porque o que acontece? A gente tem os nossos pecados. Sabe? Que é o combate diário contra eles, né? De trabalhar eles dentro de nós. Certo. Então, vamos supor uma pessoa que tem um pecado da luxúria muito grande dentro dela e ela não combate, ela nem tem consciência, talvez. Ou tem e deixa de lado, nem dá nada, né? Sim. Deus me ama, vai dar tudo certo. E aí, né, tipo, ignora o fato que ela tem que melhorar naquilo. Ela vai ter pensamentos com raiz na luxúria. Que a luxúria tá uma crença dentro dela. Entendi. Então, quando ela olhar uma mulher com um decote um pouquinho maior, já vem o pensamento na cabeça dela. E aí o pensamento gera emoção. Emoção, prazer, desejo, cobiça, quero. Entendi. Entendeu? E aí o comportamento? Vou lá, vou paquerar, vou dar uma olhada e tal. Os homens sofrem muito com essa questão, né? Hoje com a sociedade que a gente vive... É que, na verdade, o ser humano como um todo, ele tá aí passível para isso. E dependendo do jeito que o imaginário dele é trabalhado e com o volume de crenças que ele recebe, ele vai reagir a isso. E a gente vive uma sociedade que tem uma sexualização muito grande de tudo. Então, por isso que acaba que vira uma consequência. É complicado, porque eu, por exemplo, se eu andar pela rua e ver uma mulher com toda decotada, automaticamente eu vou olhar. Não, eu sou mulher, mulher e eu olho também e falo, caraca, menina, olha, entendeu? Eu tenho dificuldade, se eu sentar na frente, juro pra você, se eu sentar na frente e tiver uma mulher decotada, eu fico assim, ó. Mas em questões, qual que é o seu pensamento de quando você olha, por exemplo, sendo mulher? É porque é uma coisa fisiológica, é um carne, negócio, corpo, exato. E diferente do que você vê durante o dia. Exatamente. Tipo, não é acostumada. Não sou acostumada. E, por exemplo, eu não sou acostumada a ver homem sem camisa. Se sentar um homem sem camisa na minha frente, eu fico desconcertada. Falando, meu Deus do céu, alguém tira esse homem daqui, porque eu não tô conseguindo olhar pra frente. Entendeu? Porque é uma coisa totalmente fora da minha realidade. Totalmente fora. Então, aquilo, no meu sistema de crenças, tipo, liga um alerta vermelho. Para, desliga, sai. Entendeu? Que é demais pra mim. E assim funciona a nossa vida como um todo. Então, se você não aprende a reconhecer as suas emoções inicialmente, porque a maior parte das pessoas se entender, não consegue nem diferenciar quando ela tá com raiva do que quando ela tá com fome. A pessoa tá lá estressada, esbravejando, brigando com as pessoas, no fundo ela só tá com fome porque ela não comeu. Ou ela tá com sono. Aí, pensa lá, o nosso nível da sociedade hoje, que a pessoa não consegue diferenciar quando ela tá com sono de quando ela tá com raiva. Entendeu? Aí tá ela brigando com a mulher e tal, e na verdade ela só tá com sono. Ela precisa dormir pra descansar. Nós somos iguais. Você tem filhos, né? Tenho. Nós somos iguaizinhos, os bebês. A diferença é que a gente tá no nível de consciência maior. Mas a criança no supermercado, quando ela é negada de alguma coisa que ela quer, o que ela faz? Ela berra, chora. Berra, se joga no chão. Assim como um adulto de 40 anos que sai chutando armário, gaveta, fica bravo, não responde, bloqueia no celular, sai do grupo do WhatsApp. É igual, só muda o comportamento. Exato. Entendeu? E tudo isso é o quê? Se essa criança, a gente ensina ela desde pequenininha
a reconhecer as emoções dela, combater as más inclinações, lidar contra os pecados dela, trazendo os princípios da fé, por exemplo, ela cresce uma criança mais madura. Ela vai ser uma criança muito melhor do que os pais, né, ensinaram a ser e tal. E dá pra falar isso de um jeito psicológico bonitinho, entendeu? Não precisa usar os termos da fé. Então, se você ensina pra essa criança a lidar com o emocional dela, a entender os próprios pensamentos, dominar as emoções, entendeu? Dá pra falar dos dois jeitos. Não, mas agradando gregos e troianos. Os princípios, né, é que as pessoas hoje em dia, eu acho que elas não entendem essas questões, porque elas não receberam isso. Receberam, e hoje... Por exemplo, a Andressa tem esse curso, a pessoa pode entrar, conversar com ela, sigam ela no Insta, em questões de aprender, né? Acho que você fala sempre nos stories, faz vídeos sobre esses comportamentos. A minha produção de conteúdo é toda voltada para o desenvolvimento emocional, né? Porque o que acontece? Se a gente for pensar, a grande massa não quer que você se desenvolva. Porque quanto mais ignorante você é, mais máxima de manobra você funciona. Então, por que eu quero que você domine suas emoções, que você entenda? O setor ali, a parte educacional do todo, ela prefere que você saiba só apertar parafuso. Entendeu? Sim. Você tem que aprender a fazer. Ser útil, gerar dinheiro. Sim. Entendeu? Você não tem que ser ninguém. Porque se você for alguém, você me questiona. Entendi. Legal. Entendeu? Top. Essa é a grande diferença, sabe? Entendi. A partir do momento em que você começa a introduzir uma educação emocional, uma autoconsciência de que você não é alguém bonzinho. De que você não tem um coração puro. Não. Que você vai ter que trabalhar isso, vai ter que lapidar o seu coração. Porque nós temos uma raiz muito ruim. Nós somos pessoas ruins. Porque a gente é voltado para os nossos desejos e prazeres, para o nosso egoísmo, para nossa felicidade própria, que é só prazer. Sim. Nós temos que ser ensinados a amar. Ensinados a ver o bom, o belo, o verdadeiro. Legal. Isso não vem com a criança. E basta que você tenha um filho para você ver que ele não é bonzinho. Não, hoje que eu tenho um filho, a gente consegue ver essa questão, porque minha esposa mais me ensina com essa questão de comportamento. Eu já sou uma pessoa com mais raiva, só que eu tô aprendendo com ela. Claro. Porque ela também segue uma pessoa que fala em árabe, né? Uma libanesa que fala com as suas... principalmente mulheres, né? Porque uma coisa que eu sei, hoje o nosso foco sempre é mulher, porque a mulher que vai levar palavras a casa, o homem ele não tá a fim de entender como de como arrumar as situações emocionais, a educação dentro de casa, isso é um dever, eu acho, não sei, me corrija se eu estiver errado, é um dever da mulher, né? De levar a questão mais educação, não apenas da mulher, do homem, mas mais é a mulher, né? Em questão de educação, a emoção de ensinar o filho, pra sempre estar perto, né? Eu digo assim, que tudo vai muito da nomenclatura que a gente usa para cada palavra, né? Dar um nome certo às palavras fazem com que tudo fique diferente. Então, o homem, ele tem uma capacidade de adaptação muito rápida, muito fácil. Mais simples, né? A mulher não, é mais detalhista. A mulher, ela é insatisfeita. Insatisfeita, a palavra certa. Que eu não entendo. Não, a gente faz a divisão sempre, vai ficar muito fácil, né? Olhando apenas a gente como animais. Então, sem pensar que nós podemos nos desenvolver em virtudes, podemos amadurecer psicologicamente, amadurecer a nossa personalidade como um todo, olhar a transcendência como um todo, né? Então, olhando pra gente no raso nasceu, os homens são tendenciosamente mais violentos e inseguros, e as mulheres são muito insatisfeitas e instáveis, desequilibradas. Por quê? Porque a gente tem bombas hormonais todo mês, entendeu? Então, a mulher sofre muitas oscilações mesmo. Todo mês ela vai sofrendo. Todo mês ela tem uma alteração da parte química do organismo dela. Então, isso é muito forte. Qual conselho você daria para as mulheres agora? Com esses problemas, o que ela pode procurar? O que ela pode fazer? Se tem algum curso... Algo que você, assim, sente no coração. Eu acho que antes disso, o mais importante que eu gosto muito de falar para as mulheres num todo, é que se nada mudar, nada mudará. Se ela não vai atrás... Se ela não fizer nada, a coisa só vai piorar. Se tem alguma coisa na vida da mulher que a incomoda, então eu sempre falo isso, se tem alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você acha que tá errado, é porque tá errado, né? Quando algo incomoda é porque tá errado. Muda, porque começa a mudar e aí tudo muda. Entendi. Porque quem vê o mundo é a gente. Então, a partir do momento que eu mudo o meu olhar, tudo muda ao meu redor, porque sou eu que vejo. As mulheres, elas têm uma visão diferenciada dos homens. Tem. Por isso que, elas têm aquela visão que vamos mudar o comportamento, vamos mudar essa questão, essas atitudes do filho, do bebê, da criança e tal. O homem tá no seu trabalho, ele quer ver o seu jogo, ele quer
Não sei. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? A mulher sábia edifica. E a mulher tola esmaga com as próprias mãos. Exato. Como que ela faz isso? Querendo impor as próprias vontades, querendo fazer tudo do jeito dela, né? Então é uma coisa que eu sempre falo e eu sou Isso acaba destruindo a casa da mulher. não, total, né? É igual, por família, exemplo, meu marido é super participativo, então hoje não tem assim, eu troco fralda, você troca fralda, eu faço isso que lá. A gente não tem uma divisão de tarefas. É simplesmente de acordo com a necessidade a gente vai fazendo. E aí tem gente que fala assim, nossa, que incrível, Andressa, eu queria ter muito marido que me ajude. Eu falo, não, amor, você não queria ter um marido que te ajude, você queria ter um funcionário que fizesse o que você quer. Essa é a grande diferença, entendeu? Porque se você quer que o seu marido seja pai, se você quer que o seu marido faça as coisas, você vai ter que respeitar a vontade dele de educar. E não dizer pra ele, tá certo, tá errado, veste assim, não veste assado, faz assim, não faz assado, porque ele não vai fazer nada. É óbvio. Eu ajudo minha esposa a dar o banho no bebê, pra dar de dormir, dar de alimento. Então, sou um bom pai? Ou como é que é? O termo ajudo, por exemplo, dentro do pai, já tá zoado. Não é um ajuda, é um compromisso, desculpa, vou corrigir aqui. É um compromisso com a minha esposa e com o meu filho. Vocês podem fazer um trato, um combinado, É bom entendeu? conversar, porque tem pais que não fazem esse tipo de atitude, não de ajudar, de ter um compromisso com o filho, para gerar um certo nível emocional para o filho, um certo nível de compromisso com o filho, né? Porque o filho vai crescendo, vai ver isso, vai falar, cara, meu pai sempre estava por perto. Tem muito, assim, tem muito homem folgado. Isso existe. Mas eu diria Pode que... falar. Não, mas é verdade, tem muito homem folgado que acredita que as coisas saem do céu e que não estão dispostos a ter um esforço mesmo. Você diria que é uma questão de machismo? Não, nem entraria nesse mérito. Okay. Eu diria que a tendência do homem é ser folgado, porque o homem é muito satisfeito. Mas, aqui é um ponto muito importante. Um dos motivos maiores da paternidade ser falha é culpa da mulher. Opa, deixa as mulheres ouvir aí. Mas é verdade, porque é justamente isso. A mulher quer que a coisa aconteça do jeito dela. Ela não entende que o homem vai ser pai do jeito dele. Ele vai ser pai, ele vai ser mãe. Entendeu? Ele vai ter a maneira dele de educar, a maneira dele de falar, mas você tem que permitir que ele faça isso. Se cada vez que, por exemplo, o seu marido arruma o seu filho e chega pra você e você fala que tá tudo errado, ele não vai fazer nada. Não, entendeu? Mas eu acho que as mulheres, ela tem que ter uma questão de saber como corrigir. Você entendeu? Por exemplo, essa questão de... Chegou o pai, deu qualquer camisa pro filho, uma calça, o tênis que ele queria, um chinelo, sei lá. Aí a mulher, ela tem um poder de corrigir o pai com mais delicadeza. Você entendeu? Mais delicadeza. Teoricamente, seria ideal que ela tivesse, né? Ok. Mas a maior parte das mulheres não tem isso. Não vai? Não, ela chega no tiro, porrada e bomba, brigando. Meu marido não me ajuda em nada. Normalmente é assim, entendeu? Mas se ela fazer algum tipo de curso e aprender, ir com atrás... certeza. Tanto que dentro do programa Evoluir, o depoimento principal que a gente tem das alunas é uma melhora no casamento. Não, pode falar, porque eu quero que as pessoas entendam também o programa para a questão, eu tô com esse problema, vou falar com a Andressa. Não vou ser a rainha do jabá aqui, mas assim, o que eu diria é que o programa ele resolve Você tem um certo conhecimento, a gente consegue ver um pouco que a gente conversou, você estudou para isso. Então eu vi hoje no seu story que você estava tomando café e estudando. Sim. Exemplo. Então você tá buscando essa melhoria para sua vida e para repassar, né? Sim. Então é uma benção. Então essa perspectiva de que se não tá bom, se tem algum problema, se tá errado, eu preciso mudar. Não é o meu marido, não é minha casa, não é então os planetas, é você, começa por você. Essa autorresponsabilidade de entender, não, Andressa, mas é que você não conhece a minha casa, você não sabe como é que é. Não, eu sei sim, começa por você. Porque a partir do momento que você começa a mudar, tudo à sua volta começa a mudar. E o programa Evoluir, ele é sim uma grande ferramenta pra isso. Porque ele te ensina coisas que ninguém nunca te ensinou. E que não tá disposto aí, sabe? Não tá livre, aberto pra você público, entender. Né? Você vai ter que viver de acordo com a experiência das pessoas. Antigamente, se passava muito disso através da sabedoria das pessoas mais velhas. Mas hoje, a galera mais velha é o povo mais louco. Exato. Entendeu? A galera mais velha é o povo mais inconsequente que tem na vida aí, sabe? Os velhos pensam que sabem tudo, mas acabam não sabendo muita isso desvirtuou muito, principalmente porque a maturidade parou de acompanhar a idade. Hoje você vê gente mais velha, muito matura, e gente novinha, que já toca uma família, tem filhos e faz, então... Exato. Aí você consegue ver uma loucura. Se eu fosse dar um conselho final, muda, vai atrás, busca ajuda, porque tem pessoas que já estudaram sobre isso. E o programa Evoluir, ele é uma maneira, sim, de trabalhar e se desenvolver nesse quesito. É bom você falar, porque eu quero que você fale, porque as pessoas, elas precisam entender, eu tô ouvindo esse podcast, eu tô vendo que a minha casa tá de cabeça para baixo, não, vou ter que falar com a Andressa, vou fazer esse programa e tal. Não precisa nem buscar a Andressa. Exemplo, né? Claro. Eu quero melhorar na minha vida. Vou ler a Bíblia, vou buscar com outras pessoas, vou buscar na internet, né? Não posso buscar na internet. Vai lá, ver um curso e tal. É simples. Perfeito. As pessoas, elas dificultam muito essa questão.
Sabe o que me deixa mais louca, Andressa? A gente vê esse tipo de pessoa que vê o problema dentro de casa e deixa como tá. Aí acaba tendo 40, 50 anos, onde os dois estão casados, e depois você vê um velho e uma velha com a casa destruída, ou acabam divorciando com 3 filhos. Então a gente consegue ver essa questão desse problema. Isso acho que gera. De empurrar né? com a barriga, né? Exato, e vai gerar essas dificuldades, esses problemas, né, no nosso futuro. E é isso. Sim. E dá tempo de mudar. Dá tempo. Sempre. Não dá pra... Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: a gente não pode voltar e mudar o passado, mas a gente pode começar agora e mudar o futuro. Legal. É bem Top. isso. Tá, e a questão de ansiedade? Como podemos vencer a ansiedade em questões? Eu, por exemplo, vou dar um testemunho aqui. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e quando a gente começou a fazer esse podcast, eu entrava muito no banheiro. Eu não sei se é por causa disso, mas você me corrige aí. Tá. Que responsabilidade, hein? Não, eu vou dar um exemplo. Claro, okay? claro, vai lá. Eu já no escritório, no trabalho, eu entrava muito no banheiro fazer o número 1. Tá. Aí saía, fazia outra coisa, depois de 10 minutos dava aquela vontade. Ok. E acho que aqui no estúdio também eles meio que perceberam. Chega um homem e entra no banheiro. Antes e depois. Isso é por causa da ansiedade? Pode ser. Pode ser, né? Porque o que acontece? Se o que você sente mesmo é a ansiedade, né? Você vai ter uma aceleração cardíaca, uma sudorese nas mãos, você vai ter, por exemplo, seu corpo ele entende que você tá numa zona de risco, porque a ansiedade é uma ramificação do medo, tá? Então, a ansiedade é medo. Medo de errar, não sei. Pode ser um medo do julgamento, pode ser um medo de não ser suficiente, Pode de ser não um dar julgamento. conta, mas na maioria das vezes é um medo de julgamento, porque se você se importasse de fato com o que você tá fazendo, mais do que com os outros, isso não entraria numa questão. Só que aí vem um outro ponto, que é o nervosismo. O nervosismo faz parte da exposição. A partir do momento que você parar de ficar nervoso e você se importar com aquilo, é porque aquilo deixou de ser importante. Então aqui o podcast ele é importante pra você sabe sua missão, você sabe qual é o seu propósito aqui dentro. E falar das coisas de Deus envolve muita coisa. A gente bem sabe, né? É uma questão de errar, falar qualquer coisa. Eu já tava, nos primeiros episódios, por exemplo, ficava com medo de falar alguma coisa e as pessoas iam julgar, entendeu? Ou falar alguma coisa que você, sei lá, não é coerente com a verdade, alguma coisa assim, né? E aí, pelo seu sistema nervoso, quando ele ativa, seu corpo quer liberar peso. Imaginando que você vai correr, entendeu? Que você vai fugir. E aí, pra liberar peso, o que ele vai fazer? Ele vai querer que... Por exemplo, as pessoas, dependendo do nível de ansiedade e nervosismo, elas fazem xixi nas calças, elas defecam nas calças, ou elas entram em ânsia de vômito, elas começam a vomitar. Caraca. Então, dependendo do nível de crise de ansiedade, por exemplo, pessoas em crise de pânico, ela pode vomitar, porque no fundo o corpo dela, biologicamente, ele só quer liberar peso, pra que você fique mais leve pra correr, pra fugir, pra conseguir sobreviver. Quando eu tô ansioso depois do episódio gravado, por exemplo, eu chego em casa tudo como se tivesse adrenalina bombando. No teatro a gente tem uma técnica, e aí não tem nada a ver com a psicologia, porque não, mas me ensina essa técnica do teatro. Eu preciso. No teatro a gente tem uma técnica que é assim, porque imagina, toda vez que a gente vai entrar em cena, ou na televisão a mesma coisa, né? Tipo, vai entrar ao vivo, beleza, 3, 2, aí você fala assim, o que a gente fazia, né? É uma estratégia que funciona, que você usa a sua mente contra você mesmo. Você vai no banheiro, você vai, faz xixi, aí você faz, aí você fala, organismo, fiz xixi. Aí você sai. Quando você chegar a um lugar na hora H e der vontade de fazer xixi, você fala pra você mesmo, pode fazer. Faz as calças. Você não vai fazer. Entendeu? Porque é só um gatilho mental pra ali. Às vezes você nem tem mais o que fazer xixi. Você não tá com vontade de fazer xixi. Só que o seu organismo quer que você fuja daquilo. Porque você não tá afim daquela experiência. Então ele quer que você fuja. E aí foi exatamente, eu só fiz xixi nas calças uma vez só. Deu em 15 anos. Então é ansiedade. Você tava com ansiedade? Não é ansiedade. É diferente. É que as pessoas dão um nome errado pras coisas. Isso é nervosismo. Nervosismo, ok. É porque pensa assim, nervosismo, você está nervoso, ou seja, os seus nervos estão aflorados por aquilo. A ansiedade é medo. A ansiedade, ela é muito ruim. Tem gente que diz assim, estou muito ansiosa pra ir lá. Não, você não tá ansiosa, tá empolgada, entendeu? Você tá com uma expectativa alta, uma esperança sobre aquilo. Porque a ansiedade é ruim, a ansiedade vem de ânsia. O que é ansiedade? Entendeu? Pensa, tudo que dói aqui, que te queima, que te pressiona, que faz vontade de você fechar seu peito, é a ansiedade. A ansiedade é essa ânsia de um futuro que você não consegue prever. Ela é um medo. É o medo de você... Eu não sei o que tem atrás daquela porta. Isso me deixa ansioso. Porque eu não sei o que esperar, eu não sei o que imaginar, não sei se eu vou ser suficiente, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou aguentar correr, eu não sei se eu vou saber enfrentar aquilo. E aí existem algumas coisas, Homer, que aumentam a ansiedade. Entre elas, eu tenho uma regrinha, né? Que é cama e mesa. Cama e mesa, legal, Isso. gostei. Então, enquanto você estiver na cama e na mesa, você faz só o que está proposto para fazer na cama e na mesa.
Então, se você vai namorar, você vai namorar. Se você vai dormir, você vai dormir. Se você vai descansar, você vai descansar. E não vai fazer nada além disso. Como, por exemplo, mexer no celular. Você não mexe no celular nem na cama, nem na mesa. Se você tá sentado na mesa, você vai fazer o que tá proposto pra mesa. Comer, compartilhar. E aí, assim, sucessivamente. A presença é o maior combate à ansiedade. Eu já tratei vários pacientes com transtorno de ansiedade com TAG generalizada, só trabalhando presença, entendeu? Porque o ansioso, se ele tá presente, ele não tá sofrendo. Porque a ansiedade, o sofrimento da ansiedade tá em ficar pensando no e se. A base, lembra que o pensamento que cria emoção? A emoção é a ansiedade. Entendi. Aí você tem que pensar, que pensamento que gerou essa emoção em mim? E normalmente, os pensamentos dos ansiosos estão relacionados àquilo que ele não consegue prever. Então, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sentar, o que é que eu vou dizer? E não sei o quê. E aí você fica muito apegado ao que pode acontecer. Você viu a minha postura? Eu fico fazendo isso. Então já fica pensamento. Agora vamos lá, vamos fazer uma análise. Quando você se impulsiona assim, o que você tá querendo fazer? Sair, fugir daqui. Entendeu? Isso é ansiedade. Isso é ansiedade? Exato. Então, Agora, eu sou se uma você pessoa ansiosa. sentar, relaxar seu corpo na cadeira e viver o momento presente e estar aqui, e existem algumas técnicas que você pode aplicar pra isso, como, por exemplo, pressionar sua mão num lugar, que nem eu tô fazendo aqui com a minha mão, entendeu? Daí você precisa sentir presença. Você consegue colocar a tua força mental, exemplo, né, nisso. Sua presença. Lembrar que você tá aqui, que você não tá fora daqui, entendeu? Então, pessoas ansiosas mordem, roem unha, porque elas querem sentir presença, elas querem estar aqui. Entendi. Então, elas tentam se sentir. E como conseguir controlar essa questão de ansiedade? Começa pela cama e a mesa. Primeiro ponto. Tirar celular da cama e da mesa. Primeira regra. Hoje em dia você vê esse problema. Total, absolutamente. Começa por aí. Tirar celular da cama e da mesa. Se você tirar... Isso mata os casais? Isso mata a pessoa. A pessoa. Mas os casais também. E aí, porque o casal é formado de 2 pessoas. Entendi. Simples assim, entendeu? Então, tudo que envolve uma pessoa mata. Mata ela, entendeu? E sem perceber. É sutil. Vai consumindo ela aos poucos. Não percebe. Aí, o segundo ponto, que é o mais difícil, que é um segundo grau. Precisa começar com cama e mesa. Tirou o celular da cama e da mesa, sua ansiedade vai cair 50%. Eu aposto com você. Legal. Depois disso, beleza, acabei. Andressa, eu não uso celular, mas usa tablet, televisão, entendeu? Mesma coisa. Mesma coisa. É um estímulo, 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 estímulo. Trazer pra você coisas que não estão presentes. Segunda coisa, e a mais difícil de todas, é zerar todas as suas fontes de entretenimento que estão em telas. Explica melhor. Ok, se você joga em tela, tudo que tem tela, TV, tablet, celular, relógio hoje em dia, videogames no geral, Sim. Tudo que envolve telas tem que zerar de entretenimento. Então, você não pode se divertir através disso. Zerar em que questão? Apagar, tirar da sua vida? Não fazer mais, Porque as então, pessoas... André, você usa o celular pra trabalhar. Ok, Exato. pra trabalhar. Você não vai usar pra jogar joguinho, pra ficar assistindo Reels, pra ver TikTok, pra ver dancinha, pra ver joguinho, pra ver notícia. Não, nada. Nada que tenha fonte de entretenimento, ou seja, com o cunho de te gerar prazer, você vai fazer através das telas. Zero. Entendi. Não é diminuir, não, é zero. E aí você vai transferir isso pra uma vida real. O que é uma vida real? Jogar uma bola, lutar, nadar, pescar. Pra poder tirar essas ansiedades. Você precisa ir pra realidade. Porque o ansioso, ele tem esse futuro na mente. Entendi. Quanto mais real você estiver, quanto mais aqui. Então, fazer um crochê, entendeu? Jogar um baralho, conversar com outra pessoa, fazer comida, lavar uma roupa, limpar Mas uma com casa. limite também, não com aquela certa... Substituir. Tudo que você usar pra se divertir nas telas, você substitui pra vida real. A palavra certa é substituir. Substituir. E aí, o que acontece? Aqui, a galera entra em crise. Porque hoje em dia, muitas pessoas não sabem se divertir sem telas. Elas precisam das telas pra se divertir. Exato, é complicado, né? Hoje em dia a gente consegue ver os casais, né? Eu, por exemplo, eu vou falar de outras pessoas. Esses dias eu deparei que eu e minha esposa, a gente estava na cama, cada um mexendo no celular e vai passando um tempo que você não consegue imaginar. Vai, passa meia hora, 1 hora, Passa 2 uma horas. hora. E depois vamos dormir, amor. E é Dormir, complicado. tá super tarde, né? A gente tá mexendo nessas questões para dar uma melhoria, né? Sim. Eu brinco com as minhas alunas que é assim. Você vai deitar na cama, larga o celular. Você quer mexer no celular, tem que ficar de pé do lado da cama. Ou ir em outra sala, né? Para não se acostumar. A gente já volta pro nosso comportamento. É um costume, né? É um hábito. O hábito É um está no hábito. comportamento. Os hábitos são guiados pelas nossas emoções. As emoções vêm dos nossos pensamentos, que são do nosso sistema de crenças. Entendi. É a formulinha. É começar por aí. O É só combate entender a fórmula para você conseguir ter uma vida melhor, mais saudável. você entende a fórmula. Você faz o programa evoluir. Entendi. Simples Tem que fazer. assim. Tem que fazer o programa. Evoluir. Claro que se você, por exemplo, uma pessoa que vamos supor, Andressa, eu não tenho condições de ser aluna do programa ainda. Maravilha, entra nas minhas redes sociais, compra um caderno e faz tudo que tem no YouTube, tudo que tem nos vídeos. Já vai ser suficiente para você pegar os principais conceitos para aplicar. Entendi. Entendeu? Tem depoimento, inclusive, de meninas que só me seguindo
pegando os conceitos, pegando os aprendizados, elas já tiveram mudanças radicais. Tanto na lida com os filhos, de ser promovida no trabalho, por exemplo, de melhorar o relacionamento. Principalmente, né? Porque as pessoas não conseguem entender. O mais importante dentro de casa, dentro de família, é ter um relacionamento bom e saudável com a esposa, né? Mas como que eu vou ter um relacionamento bom com a minha esposa se eu não tenho um relacionamento bom comigo? Exato. Entendeu? Se você, por exemplo, uma pessoa que não consegue, que nem você comentou que você tem a questão da ansiedade. Eu aposto com você que se você melhorar como pessoa, e se você combater a ansiedade você com você, você vai ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um cristão melhor, entendeu? Entendi. Porque a gente cresce como um todo, não é assim, eu me desenvolvi profissionalmente. Não, tem exato, um buraco aí na sua vida, entendeu? Exato, Então, você tem vai, as brechas. Exato, você vai como um todo. E se você não melhorar brecha por brecha, você vai acabar afundando no poço. É simples. Exatamente. Tá. Eu queria te perguntar uma pergunta. Hoje em dia, as suas alunas, as pessoas que te buscam, qual setor mais elas te buscam? Em que sentido quero melhorar de vida? Quero que o meu marido me tenha mais atenção? Sei lá, o que você mais recebe de feedback das mulheres em questões de melhorias, entendeu? De que forma elas vêm para você e falam, Andressa, eu tô com esse problema. Tá. O que você acha? A maioria é voltado pra aprender a lidar consigo mesmo. Consigo? Então eu não consigo entender por que eu grito com meu filho. Eu não consigo entender por que meu marido não me ajuda. Eu não, entendeu? A maioria é esse setor de elas se encontrarem, é isso? Normalmente, o que acontece? Ela acredita que todo o problema da vida dela é os outros. Ok, legal, gostei. E aí, quando ela me conhece... Principalmente do marido, né? Que elas de tudo. O meu chefe é um canalha, entendeu? Porque o meu colega de trabalho trabalha menos do que eu e ganha mais. E tipo assim, sabe? Então, esse tipo de problema que você sempre o mundo sempre ruim. O mundo ruim, o mundo injusto, o mundo opressor, digamos assim. E aí, quando ela me conhece, ela descobre que na verdade é ela que é ruim. E é um processo. Ela fala, nossa, eu conheci a Andressa, descobri que eu sou horrível. Tipo assim. Porque eu transfiro, eu mostro pra ela, não, meu amor. Se você fosse uma pessoa boa, de fato, você onde a luz não vai à escuridão, né? Vamos pegar Jesus, entendeu? Né? Que Deus me ajude pra falar dele. Mas quando você pega Cristo, aonde ele ia... A luz ia. A multidão seguia ele. Também, entendeu? Sim. Então, poxa, acho que ele tinha alguma coisa, né? Sim. E as pessoas deixaram de ser ruins ao redor dele? Não, em hipótese alguma. Ele era bom. Então, a partir do momento em que a gente busca essa digamos assim, salgar a nossa própria vida. Salgar. Trabalhar nós mesmos, fermentar aquilo que há de bom em nós, entendeu? Matar aquilo que tem de ruim. A gente vai virando essa luz. E aí você começa a ser o elo forte. Você começa a ser a pessoa que atrai as outras pessoas, que começa a melhorar. Aí o seu marido olha pra você e fala assim, poxa, não, peraí, calma, olha como ela tá melhorando, eu preciso me dedicar um pouco mais. O amor, eu gosto de dizer assim, que o amor em abundância, ele envergonha o outro. A ponto de fazer com que o outro queira agir, queira melhorar. Mas não é aquele amor assim, não, eu tô fazendo isso aqui agora, porque daí ele vai ter que me dar um presente, ele vai ter que fazer tal coisa. Não, isso não é amor incondicional, entendeu? Você dá um amor interesseiro pra caramba, assim, sabe? Agora, a partir do momento em que você ama por simplesmente amar, fazer as coisas não por amor ao outro, mas fazer as coisas com amor, o outro vai olhar pra você diferente. Mas você não pode agir pensando nisso. Entendi. Você tem que se transformar, mudar. Exato. Pra ser uma pessoa melhor. O que eu quero dos outros? Então eu tenho que ser isso em mim primeiro. Entendi, legal, top. Andressa, muito obrigado aí pelo convite. Se Imagina, quiser eu que falar agradeço. algo mais do seu canal, do seu trabalho, fica à vontade. Se quer falar algo, sei lá, pro seu futuro. Imagina. O que eu gosto de dizer é que trabalhe, assim, se dedique para que você possa ser uma pessoa que seja luz, sal e fermento na vida das pessoas. Que você não seja um fardo, um peso. E que você seja a pessoa, por exemplo, que sufoca, que... Não, pelo contrário, você seja o ouvido, você seja a força, você seja o elo de Deus. Para ser a luz também para as outras pessoas, né? Para repassar. A gente ser elo de Deus na vida das pessoas mesmo. Amém. É isso. Muito obrigado aí Imagina, eu que por agradeço. ter Obrigada aceitado o mesmo. nosso convite. Deus te abençoe. Espero ter contribuído de alguma maneira. Não, você fez. Eu creio que Deus te usou grandemente, né? Essa visão, acho que a minha e também sua, né? De ajudar as pessoas através desse canal ou do canal da Andressa. Com a nossa própria vida, né? Que as pessoas olhem pra nós. Você quer deixar seu canal do YouTube, do Insta? É a Andressa do Costa. Do Costa. Meu nome. No YouTube e no Insta. E no Insta, isso. E aí na internet você consegue encontrar também www.programaevoluir.com.br. Legal. Acho que as pessoas vão ser interessadas. Ótimo. Serão muito bem-vindas. Muito obrigado. Que Deus abençoe também seus filhos. Amém. Com uma vida, com uma saúde diferenciada. E glória a Deus por você entender o propósito de Deus na sua vida e você entrar nesse propósito que Deus te entregou, né? É ajudar as mulheres, ajudar as pessoas. Não apenas as mulheres, no sentido, né?
No geral. É que se você ajuda uma mulher, você ajuda uma família. Exato. Porque se você pegar a cabeça, hoje em dia as mulheres são a cabeça de casa, né? A mulher é o pescoço. A mulher é o pescoço. É o pescoço. Isso, é ela que direciona pra onde que vai. Exato. Gente, muito obrigado. Obrigada eu. Por terem... Também obrigado, Andressa, por terem assistido até aqui. Curtam aí a página, se inscrevam de novo e mandem aí se vocês foram edificados pelo episódio. Deus abençoe, até o próximo episódio, né? Até. Tchau, tchau.